para o segundo momento, quando a gente vai falar sobre essa questão de essas reflexões para hoje. Então a gente começa pelo sábado, né? Aqui a nossa semana. A nossa semana é a semana da pós-criação. Aí vimos segunda-feira, lembra Adão e Eva assumindo toda a criação, o domínio, a gerência de toda a criação, o ser humano fazendo isso, né? Na segunda-feira vimos a queda, como se fosse a queda de Adão e Eva diante de Deus. Na terça-feira, a consequência social da queda de Adão, culminando com a morte, não é? Com o assassinato de um dos filhos. Quarta-feira, a gente viu as consequências espirituais, quando a Bíblia coloca lá, dentro da visão, né, da visão de Moisés, não é? A existência dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Já começa aí a prepotência, né? Já há uma separação. Uns são de Deus, o outro são dos homens. A cabeça de Moisés funcionava assim. E do hebreu funciona assim. E nós, cristãos, também funcionamos assim. Entendeu? Somos doentes. E aí vê que a gente pegou a herança, trouxe lá de trás para a gente viver tudo isso, né? Muito bem. Cadê? Isso na quarta. Na quinta-feira, vimos as consequências biológicas, né? As consequências biológicas da queda de Adão. Então é quando diz que nasceram os gigantes, né? Quer dizer, deformados, fora do normal. Então isso é a consequência biológica da queda de Adão. Na sexta-feira, a gente lembrou as consequências climáticas da queda, quando chega então ao momento do dilúvio, né? Isso na sexta-feira, no sexto dia. E hoje, sábado, equivale às más consequências da desobediência de Adão e Eva contra Deus, trazendo resultados funestos para a humanidade com a existência dos idiomas. É a ilustração da Torre de Babel, né? Na cabecinha de Moisés, ele entendeu que a construção, né, da Torre de Babel era a ideia dos homens, né, não de ficar perto de Deus, mas de se tornarem deuses. A gente tem uma facilidade enorme de julgar as pessoas, né? Então eles julgam. E a outra coisa, a gente julga as pessoas pela gente. Entendeu? A gente julga as pessoas pela gente. Então Moisés faz a mesma coisa, né? Então ele tem a ideia de que se fizeram aquela torre é porque queriam ser maiores ou iguais a Deus, né? Então Deus castigou e Deus então distribuiu. Foi aí que todos os povos passaram a ter idiomas diferentes, né? Cabecinha, né? Entendimento muito pequeno a respeito do ser humano e a respeito da imagem e semelhança que o ser humano tem. O que é que impede daqueles homens fazerem aquilo tudo? Temos feito coisas muito piores hoje para ficar mais perto de Deus. Quanta gente vai para os montes? Deus não está embaixo? Não, mas tem que ir para o monte. E daí? Né? Quanta gente faz outras coisas. Tem gente que faz os cultos e as madrugadas e os jejuns. Tudo isso são maneiras. Isso é porque querem ser deuses? Isso é porque querem ser melhores do que Deus? Não. É o entendimento de cada um querendo chegar perto de Deus. Tá certo ou errado, aí é uma outra conversa. Né? Uma outra conversa, mas é uma busca. Mas aí o julgamento, não. Nós fazemos certo. O que nós fazemos é o certo. O dos outros é que é errado. O dos outros é que está fora da vontade de Deus. Né? É uma necessidade humana que Moisés exerceu e que nós também exercemos. Né? Não podemos nem criticar muito Moisés por essas tolices, esses egoísmos, esses egocentrismos, né, que ele teve, né, e que Jesus muitas vezes combateu, falou exatamente o contrário do que Moisés compreendeu. Vamos aqui para o mês, estamos no mês de outubro. Não é mês de outubro? Mês de outubro. Nós estamos no dia 15. Então, sendo aqui, eu queria destacar o mês, né, nesse mês o seguinte: mês de atenção espiritual às últimas cartas paulinas.
né? Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. As cartas que ele escreveu depois que esteve preso, durante a prisão e depois da prisão, ele escreveu, né, às igrejas ou a pessoas como Filemão e Tito. Tá? São cartas preciosíssimas em relação, inclusive, às anteriores, porque mostra muito da maturidade da teologia paulina. No Facebook, vamos ver aqui no Facebook o que é que a gente tem. No Facebook, olha aqui, a gente começa falando da sexta-feira. Então, hoje, sexta-feira, vamos ver aqui, olha aqui, sexta-feira, 15 de outubro, né, dia do consumo consciente da foto de família e do educador ambiental, do professor e do normalista. Hoje é o dia de todos eles, dia do professor, do normalista, do educador ambiental e etc. Dia sul-americano do amor cristão ao próximo. Dia sul-americano do amor cristão, né, ao próximo. É um desafio para esse cristianismo que a gente tem aí, tá? Ninguém está preocupado muito em amar a próxima, não. Tá? Estão brigando aí para amar a si mesmos e as suas vontades, seus desejos, tá um inferno o cristianismo por aí. Dia Mundial da Lavagem das Mãos, tá? Dia Mundial da Lavagem das Mãos, a importância disso, né? E Dia Internacional das Mulheres Rurais, as mulheres não urbanas, tá? Hoje é o dia de tudo isso. Também aqui orientações para fazer a vida melhor, e aqui uma delas diz assim: não se aproxime de garoto regando o jardim, né? Não se aproxime, pode se molhar. Testemunho, busque como ser melhor luz e sal para você mesmo, começando em você, né? Você é o primeiro tem que ser beneficiado com a sua nova vida com Jesus, porque disso naturalmente outros vão saborear também, outros vão desfrutar também. Personalidade. Hoje é o dia da personalidade comandante, segundo os estudos das Briggs, né, que são estudiosas a respeito de personalidade. E a carta aos Efésios, hoje é o dia da gente lembrar dela, e uma das mensagens da carta aos Efésios é: Paulo menciona a proteção de Deus em relação aos salvos, em relação ao mundo existencial e espiritual, as maneiras como Deus atua nesse sentido. Tá? Então, Paulo, na carta aos Efésios, trabalha este tema e trabalha muito bem. Na sequência, temos aqui, falando sobre o culto matutino, vamos colocar aqui, né, aquela nossa explosão, convidando as pessoas a se inscreverem no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Vamos ver aqui, tem aqui uma notícia, e aí está falando que toda notícia tem a ver com o cristianismo, a gente chama atenção novamente para isso, né? E o que é que a gente fala? Toda notícia tem a ver com o cristianismo, porque, primeiro, ou somos nós que estamos fazendo aquilo que a notícia está informando, ou nós estamos apoiando diretamente a pessoa que está fazendo aquilo, ou nós estamos calados e quem cala consente. Tá? E o quarto motivo é porque nós gostamos da arrogância de sermos a maior religião do mundo, mas nos comportamos como a menor, porque a gente não usa esse potencial de ser a maior para fazer mudanças nesse mundo. A gente se acomodou aos interesses capitalistas, então o capitalismo assalta, rouba, mata, faz o que quer, e a gente fica caladinho, achando que tudo é vontade de Deus e que Deus abençoa o capital, a grana, o detentor da grana, né? A gente acha que eles são abençoados por Deus, são semideuses. Então a gente não pode falar nada, faz parte do projeto de Deus eles explorarem os outros, eles tirarem dos outros
para enriquecerem mais. A gente que eu digo, é o cristianismo, mas principalmente os evangélicos, no mundo todo. A gente foi treinado a beijar os pés dos ricos, porque entendemos que, de alguma forma, estamos beijando os pés dos ungidos de Deus. Fomos treinados para isso. A gente briga. A gente bota todo mundo como diabo, mas eles são semideuses, né? Importantíssimos para o projeto de Deus, a exploração do homem pelo homem. Tá? A gente fala mal dos líderes, né, que, querendo implantar o comunismo nos seus países, mataram muita gente. A gente fala mal deles, mas a gente não fala desse capitalismo que todos os dias mata muita gente, perto da minha casa, no meu país, no meu continente e no mundo inteiro. A gente isso aí não, a gente não toca nesse assunto, porque é de Deus. Entendeu? Somos hipócritas. Essa é né? Somos cegos, mas não é cegos não. Queremos e gostamos de ser cegos, porque está na nossa cara tudo isso e a gente continua aplaudindo. É de Deus. Deus abençoa o rico, Deus abençoa a riqueza, enquanto que a Bíblia diz, não é, que o amor à riqueza é a causa de todos os males sobre a terra. Mas a gente não liga para isso, não. O importante é bajular rico. Aliás, a segunda fase da igreja de Jerusalém foi essa. Né? Você vê lá em Tiago, você vai ver isso. Beijando, em outras palavras, tá? Beijando os pés dos ricos. Bajulando de todas as formas como sendo parte de Deus. A primeira fase foi maravilhosa. Diz o texto, eles vendiam tudo e distribuíam igualmente com os mais carentes. Isso é de Deus. Isso é de Cristo. Foi assim que Jesus ensinou e foi assim que muitos cristãos viveram. Mas a segunda fase parece conosco. Beijar o pé dos ricos. Tá? Eles podem fazer o que eles quiserem, não tem problema. O problema é se a gente reagir contra eles. Aí, quem reagir não é de Deus, é do maligno e etc. Muito bem. Então, tudo isso, né? Então, a notícia que eu tenho aqui diz assim: Estados Unidos estão prontos para glorificar o nazismo em seu desejo maníaco de denegrir a Rússia, diz embaixador. Sim, a resposta está aqui. Ó. Sim, a OTAN, a CIA e o Pentágono, se for para obter mais ganhos dos outros, sim, são capazes de qualquer coisa sem o mínimo remorso. Eles apoiariam de novo Hitler, eles fariam de tudo a favor de Hitler, se por acaso eles observassem que sairiam ganhando alguma coisa. Não tem o mínimo escrúpulo. São capazes até de explodir prédios deles e botar a culpa em alguém. Sem escrúpulos, sem nenhuma dificuldade. Contanto que o lucro, o ganho, seja certo. Bom, não estaria eu falando sobre Estados Unidos se não fosse quem me evangelizou. É por isso que eu falo dele. Foi ele que me evangelizou. Entendeu? O cristianismo que eles gostam, que é esse cristianismo armadinho, não é? Favorável a esses interesses econômicos, esse tipo de cristianismo foi o que eles me ensinaram. É por isso que eu sou alienado. É por isso que eu sou violento. É por isso que o meu cristianismo gosta de armas, guerra, gosta de matar, gosta de, entendeu? De ser intolerante, prepotente, porque me ensinaram isso na cabeça deles e eles passaram isso para mim. Ser cristão é ser preconceituoso. Quanto mais preconceituoso, mais cristão eu demonstro ser. É o melhor testemunho que eu posso dar. Quanto mais
intolerante eu for com tudo e com todos, mais cristão, mais cristianismo eu testemunho para o mundo. Quanto mais prepotente, achando que eu sou melhor do que os outros, mais cristianismo eu testemunho ao mundo. É por isso que eu preciso estudar muito OTAN, CIA e Pentágono para compreender esse cristianismo que eu sou, que eu vivo e que eu prego. Entendeu? É por isso. Se não fosse esse o caso, Estados Unidos para mim seria mais um país aí, né? Mais um colonizador, né? Mais uma Inglaterra, mais uma Rússia, mais o que fosse. Mas eu preciso trabalhar ele para compreender por que eu sou tão imbecil na minha religiosidade. Por que eu sou tão anticristo na minha religiosidade. Entendeu? É porque eu aprendi com eles. Ser cristão para eles é ser exatamente isso. E eu aprendi. Esse evangelicalismo brasileiro e da América Latina aprendeu muito bem. Muito bem. Tá? Então, é isso aí a notícia. Vamos seguir? Aqui está o culto de hoje, né? Já está marcado, já está curtido, né? Pela irmã Maria Arideia e pela Lu Alves, tá? Essas duas anjas já curtiram. Aqui tem um texto e eu chamaria atenção, não vou chamar atenção agora, né? Mas é um texto que me preocupa, porque eu não tenho certeza, e eu digo isso aqui nesse texto, eu não tenho certeza, porque eu não conheço, mas seria bom que alguém... Agora, eu estou ouvindo aí alguém que diz que conhece, né? Alguém que conhece muito bem, então eu estou respeitando, né? Porque é algo preocupante, tá? Mas eu aviso aí, eu não tenho conhecimento. Perguntei, inclusive, a pessoas que estão envolvidas na coisa, e elas também não me deram certezas nem de uma coisa, nem de outra. Então eu coloquei, pelo menos, né, a possibilidade de ser real existe. Aqui tem uma outra palavra que é muito séria, né, de um pastor, e ele falando que é aquilo que eu tenho lembrado. Essas coisas todas que estamos passando, né, não é só no Brasil não, tá? Os Estados Unidos, os cristãos lá, né, estão discutindo sobre guerra civil para poder favorecer Trump. Cristãos, de gente que se diz seguidor de Jesus, estão falando em guerra, o que não é incomum, tá? Pela escravidão, eles fizeram guerra entre eles para favorecer, a favor da escravidão de negros, né? Claro, né? A ideia deles. Então, foram capazes de se matar, um ao outro, cristãos, se matando, para poder, uns brigando para manter a escravidão, e o outro, por causa do lucro, porque não podiam perder, e o outro defendendo a acabar com a escravidão. Brigaram, se mataram. Olha de quem a gente aprendeu isso. E hoje estão lá discutindo, muitos cristãos, né, em WhatsApp e essas coisas, sobre guerra civil, para proteger os interesses de Trump, que é o enviado de Deus para salvar os Estados Unidos. Cristãos, que eu estou falando. Tá? Então, ele está chamando de atenção. Bom, tudo isso vai passar. Daqui uns 20 anos, ninguém nem lembra, quer dizer, ninguém lembra não, mas daqui uns 20 anos isso passa. Né? Agora vai ficar o preço. Vai ficar o preço. O cristianismo vai pagar por isto. Tá bom? É isso que esse pastor está chamando a atenção aí. Aqui está falando sobre mentiras que muitos evangélicos têm prometido. Inclusive, eu queria chamar a atenção para isso. Essa palavra aqui não é sobre evangélicos em geral. Aqui está falando que o cristianismo trigo pede desculpas ao mundo por causa do cristianismo joio. O mundo precisa saber que existe a diferença entre joio e trigo, que não é tudo a mesma coisa, não. Existe o trigo, apesar que é o joio que está sempre em evidência com os maus testemunhos
que tem oferecido ao mundo. Tá bom? Muito bem, o que mais? Aqui tem chamando para estudos que já fizemos aqui no nosso culto. Aqui tem outro falando também sobre estudos, notícias do cristianismo. Outro sobre respondendo sobre mundanismos. Muito bom, muito interessante também esse estudo, não é? Aqui está, então, o dia de ontem, o que a gente conversou aqui no culto de ontem, tá? Deveria ter aqui, deixa eu ver, cadê? Todos os cultos de ontem estão aqui? Ah, não, não estão. Mas deveria estar, né? Deveria estar para facilitar as pessoas de encontrarem os cultos de ontem, tá? Mas acho que fazendo o de hoje encontra também o de ontem, tá bom? Ok. Vamos